Abre a sua Bíblia no livro de Jacó, capítulo 2, versículo 18. Amém ou não amém? Não amém? Misericórdia. Vamos lá, Tiago 2,18. Agora sim, amém ou não amém? Olha, tem um amém poderoso aqui. Na NVI está registrado assim: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Pegaram? Muito bem. Qual é a minha responsabilidade nesta manhã? Falar sobre, ou debaixo do tema, a fé demonstrada pelas obras, tendo a abordagem de todo o capítulo 2. Uma pequena seção do capítulo 1, mas eu vou passar um pouco rápido por ali e vou entrar em todo o capítulo 2. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago 1, deixa eu consultar aqui a minha memória, 1, versículo 1, a Bíblia fala assim: Iacobus tel, cai, uma outra palavra que me fugiu aqui, que é Senhor, Iesus Christou. Iacobus é a palavra aramaica para Jacó. Poderia ser traduzido por, o nome pode ser Iacob ou Iacobos, Jacobus. Por isso que eu pedi para vocês abrirem a Bíblia no livro de Jacó. O nome não é Tiago. Em espanhol, Jacob é Iago. E aí foi levado para a Espanha com a aglutinação de Santo Iago. Depois dessa aglutinação, cai lá a letra O e fica Santiago, ou Sant apóstrofo Iago. Depois ela sofre uma mutação, o prefixo San cai e surge então a palavra Tiago. O T é de santo. Iago é a palavra para Jacó em espanhol. Nós temos essa palavra, mas no original é Iacobos. Iacobos, servo de Deus e servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso posto, apenas uma curiosidade, para que você pudesse entender. O objetivo da carta, no capítulo 1, versículo 1, diz que ele escreveu aos judeus da diáspora e fala assim: saudação, graça. Então Tiago está se dirigindo a crentes judaicos que se converteram do judaísmo, mas que estavam com a intenção de trazer para dentro do cristianismo, para dentro do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, algumas práticas, alguns pensamentos, algumas formas de ser e de agir do judaísmo. E Tiago, então, o tema maior nosso aqui é fé em ação. Ele vai trabalhar qual é a proposta do evangelho. E o pastor Adalberico, no domingo passado, ele trabalhou isso de uma forma muito extraordinária, nos orientando ou nos chamando a atenção a respeito do tema que a fé, ela acaba por ser provada em meio às provações.
A prova não tem a intenção de te derrubar. A prova tem a intenção de colocar lá em cima. Um professor, numa situação bem normal, ele quer provar o conhecimento que ele passou para você. E você vai traduzir isso no papel, ou de forma oral, enfim. Mal comparando a questão do professor e colocando a pessoa do nosso Deus, ele nos prova para poder afirmar a nossa fé. A prova não é para Deus, ele já sabe o resultado, a prova é para você. É para que você possa conhecer como você está em relação ao seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então elas virão. E o pastor Adalberico leva do capítulo 1 de 1 ao 21 e dos versos 22 aos versos 27. No capítulo 1, Tiago vai trabalhar a questão de que nós não devemos ser apenas ouvintes. Ele trabalha, você vai ser aprovado. Ele fala algumas coisas lá, dá algumas orientações. E recebemos a aplicabilidade do texto que foi trabalhado no domingo passado, com relação à prática da palavra de Deus nos nossos corações. Então o Tiago está dizendo o seguinte, olha, vocês aprenderam a questão da prática? Sim, então não sejam apenas ouvintes. Essa sessão, 22 a 27, ela está amarrada com todo o contexto do capítulo 1. Mas evidentemente que o princípio é para toda a nossa vida cristã. Nós não podemos ser apenas ouvintes, sentar aqui e nós falar, mas o nome não é Tiago, o nome é Jacó, você sabia? Não sabia, agora eu sei, que legal e tal. E o que isso vai produzir na sua vida? Bom, nesse aspecto apenas uma curiosidade. Mas as outras questões que foram faladas aqui, a respeito de confiança no Senhor, a respeito de que a fé vai te provar, para que você possa ser como o ouro. O ouro, ele tem as suas impurezas, mas quando ele é derretido, ele continua sendo ouro, ele não deixa de ser ouro. Quando ele perde as impurezas, ele valoriza mais. A prata também é assim. Bom, você tem colocado a sua fé em prática? Você tem sido apenas um ouvinte da palavra de Deus? Ou você tem vivido realmente a palavra de Deus no seu dia a dia? Ele vai para uma segunda orientação, e por mais que o tema maior seja para mim nesta manhã, a fé demonstrada pelas obras, e eu poderia falar um monte de coisa a respeito de fé ser demonstrada pelas obras, mas eu preciso me deter ao texto, que é o capítulo 2. O que Tiago quer nos orientar quando ele fala que a fé precisa ser demonstrada pelas obras, levando em consideração todo o capítulo 2. Então nós precisamos analisar isso. Precisamos analisar o capítulo 2. Quando eu preparei, e vocês sabem que a mensagem primeiro fala ao coração do mensageiro, e se a mensagem ela tem uma intenção de trazer uma exortação, o primeiro a ser exortado foi quem preparou a mensagem. Eu aprendi muito com aquilo que Deus me ensinou quando eu li algumas coisas, e principalmente a palavra de Deus. Então eu separei essa mensagem em duas partes, até porque o capítulo 2 assim é dividido: a condenação de preconceitos socioeconômicos na igreja, é a primeira parte que Tiago trabalha, e a segunda parte que ele vai trabalhar é a necessidade de obras que demonstram a autenticidade da fé. Interessante que quem ouviu a live do pastor Wagner na sexta-feira, se você puxar a memória, vai lembrar que ele fala que igreja não é um local onde se deva ter discriminação por raça, questões econômicas, questões culturais. E eu falei assim, Deus já falando à igreja o que ele já desejava já ratificar no domingo. Glória a Deus por isso. Então, a análise do capítulo 2, eu separei assim: primeiras orientações que Tiago vai nos dar das formas de não se demonstrar fé. A primeira parte é como você não demonstra a sua fé. Primeira orientação de Tiago: não se demonstra fé quando se faz acepção de pessoas.
Capítulo 2, versículo 1, Tiago fala assim: meus irmãos, como crentes, preste atenção que ele não está trazendo uma palavra para os de fora da igreja. Ele está dizendo de um relacionamento interno. Ele está chamando de irmãos e falando, como crentes, em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Se ele está nos orientando, é porque alguma forma de favoritismo acontecia na igreja. E essa forma de nós favorecermos ou demonstrar menos favor a quem precisa de um favor maior, Tiago fala que isso não é uma demonstração de fé. Tiago está nos orientando que nós não podemos, como pessoas simples, ou pessoas menos abastadas, ou pessoas mais humildes, ou pessoas um tanto quanto mais pobres, tratar com favoritismo quem tem uma posição socioeconômica um tanto quanto mais elevada. Tiago está dizendo que quem tem uma condição socioeconômica um tanto quanto mais elevada, não deve apenas se relacionar com quem tem o mesmo numerário bancário que ele. E quem tem menos tem que ser deixado de lado. Isso não é uma forma de trabalharmos a nossa fé na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, ó, não façam diferença. A ideia aqui no original é lisonjear, bajular, mostrar espírito servil, ou prestar atenção especial a alguém só porque ela tem uma condição econômica superior à minha. Aos olhos do Senhor nós somos iguais, irmãos. Não podemos tratar ninguém por favoritismo, porque a intenção, no fundo do coração, é, no futuro, tentar tirar algum proveito disso. Isso está equivocado na igreja de Jesus. Por isso que eu disse para vocês que eu poderia trabalhar essa questão de demonstração de fé por obras em vários aspectos, mas eu tenho que me deter ao texto. E o texto está dizendo que essa forma de atuar com favoritismo está errada. E se nós analisarmos a palavra de Deus em vários aspectos, quando então Deus desce aquele lenço com os animais Pedro então tem aquele diálogo com Deus, e Atos 10, 34, Pedro cai em si e começou a falar e fala assim, agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou não faz acepção de pessoas. É um equívoco, meus amados irmãos, quando nós queremos tratar com um certo favoritismo. Paulo também, e hoje é dia desse aspecto que Paulo vai trabalhar no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando ele trabalha a respeito da orientação da ceia, era chamada a festa ágape. A festa ágape era um momento de celebração, de comunhão, onde as pessoas levavam as suas comidas e juntavam ali à mesa e celebravam a ceia, era chamada de festa ágape. Os ricos começaram a perceber que os pobres não levavam coisas que eles... que os ricos tinham condições de levar, os pobres não tinham. Era uma coisa mais simples. E aí eles deduziram que os pobres estavam acabando por se alimentar de uma iguaria melhor que eles levavam, de um vinho de uma melhor qualidade, e eles não podiam desfrutar disso porque os pobres acabavam, em maior número, chegando primeiro à mesa. Então eles chegavam antes, preparavam ali rapidinho e primeiro faziam uma festa ágape entre os ricos. Aí Paulo, cajado na cabeça. Não é assim que nós devemos agir. Tiago está trabalhando de igual modo
que nós não vamos demonstrar fé quando nós queremos tratar com um certo favoritismo alguém. Paulo fala assim, em Romanos capítulo 2, versículo 11, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento concordam com esta mesma tônica, com essa mesma ênfase, quando Provérbios capítulo 22, versículo 2, fala assim, o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. A diferença é que alguém nasceu num lar rico, e todo mundo que nasce num lar rico, é porque alguém no antepassado teve que ralar muito. Então antes ele era um pobre. Ou alguém ralou muito e hoje é rico. E poderíamos fazer uma análise mais profunda, mas algumas outras pessoas não têm essa mesma conta bancária, por uma série de razões que não é o nosso fórum nesta manhã. Mas o fato é que nós somos servos de Deus. E não podemos agir assim. Um segundo aspecto que Tiago vai trabalhar, dizendo que nós não demonstramos fé, é quando o objetivo é a bajulação. De 2 a 4, capítulo 2, de 2 a 4, Tiago fala assim, suponham que na reunião de vocês adentre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Vocês estão observando que são palavras fortes de Tiago, que coisas que aconteciam ali já naquela época. Entre a morte, ressurreição e ascensão de Jesus e o trabalho dos apóstolos e dos outros seguidores de Jesus, o tempo é muito curto. Mesmo se colocarmos 20, 30 anos, é pouco tempo. Mas o ser humano é ser humano. Ele foi criado por Deus justo e santo, mas o pecado o corrompeu. Nós somos hoje um espelho manchado, perdendo o aço, né? Quando você vê aqui, você não consegue ver a imagem direita. O pecado nos corrompeu. E às vezes, meus amados irmãos, essas coisas são observadas na igreja de Jesus. Eu não estou falando Igreja Batista Boas Novas, eu estou falando Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada na face da terra. Irmãos, nós não devemos agir com bajulação. Não podemos receber um grande empresário só porque ele é um grande empresário, que Deus o permitiu, né? O concedeu inteligência, saúde, enfim, uma outra competência para que ele pudesse chegar à posição que chegou e começarmos a bajular. Não, vem aqui, senta aqui na frente, então. E chega um maltrapilho, não, fica ali atrás. Você está sujo, você está fedendo, você está desorganizado. A sua vida está ruim. Tiago está dizendo que nós não vamos demonstrar fé assim, meus amados irmãos. Se você pegar a parábola do filho pródigo, eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas mensagens a respeito da parábola do filho pródigo. Só que, eu não vou me recordar onde que está o texto bíblico, mas o texto começa com as dracmas perdidas, a ovelha perdida, e encerra com o filho pródigo. Jesus está dizendo que os fariseus estavam discriminando, porque Jesus estava sentado e conversando e orientando os menos favorecidos, os discriminados da sociedade, talvez prostitutas, talvez mendigos, talvez pessoas menos favorecidas.
E aí Jesus, quando chega ao ápice do filho pródigo, Jesus está dizendo o seguinte: o filho mais novo são esses aqui que vocês estão discriminando. E o filho mais velho, que está querendo deixar o filho mais novo fora da presença de Deus, são vocês, fariseus. É uma chicotada forte que Jesus dá naquelas pessoas, dizendo que nós não podemos discriminar ninguém. Igreja deveria se chamar hospital espiritual do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus fala: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Se o doente ele está fedido, se o doente está desarrumado, se o doente está cheio de pecado, se o dia a dia o fez assim, a igreja precisa acolhê-lo. Não como ouvimos alguém dizer, que entra dessa forma, recebe a Jesus e continua da mesma forma. Não, porque João capítulo 8, quando Jesus então vai conversar com aquela mulher que supostamente foi pega num ato de adultério, Jesus encerra a palavra para ela dizendo o seguinte: vai e não peques mais. Porque a fé, ela precisa ser demonstrada com obras. E muitas vezes, e todas as vezes, na verdade, obras de arrependimento. Uma obra genuína. Então, irmãos, não vai ser com bajulação. Não é porque eu vejo alguém que tem, né? E naquela época de Tiago, naquela época ali que ele está escrevendo a carta, as pessoas colocavam anéis em todos os dedos. Todos os dedos, ele tinha ali anéis para demonstrar que realmente ele tinha uma posição social diferenciada. Isso era notório. Que bom que ricos e pobres se encontram com Deus. Mas não podemos bajular ninguém, irmãos. Não é isso que Tiago está nos ensinando. Terceira orientação de Tiago, do que nós não devemos fazer, porque isso não demonstra fé, é quando se há desprezo. De 5 a 9, no capítulo 2, Tiago fala assim: ouça, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem um reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que o arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que o Senhor... o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Tiago está usando aqui um dispositivo, uma análise de um aspecto cultural, em que era permitido que, se você tivesse uma condição econômica um tanto quanto favorecida e você encontrasse alguém que você emprestou dinheiro ou comprou fiado e essa pessoa não pagou, você poderia pegá-lo no colarinho e levá-lo preso até ele ser, com força coercitiva, né, levado a pagar a dívida que ele tinha com você. Tiago está dizendo isso: olha, não são esses que fazem isso com você? Tiago não está dizendo que os ricos não devem entrar no reino de Deus. Tiago não está dizendo que os ricos não são crentes. Tiago não está dizendo que os ricos vão para o inferno. Absolutamente nada disso. Tiago está dizendo que aos olhos de Deus nós somos iguais, ricos e pobres, e que nós devemos nos tratar de maneira igualitária aos olhos do Senhor. Nem o pobre tratar com favoritismo o rico, e nem o rico desprezar o pobre porque é pobre. É isso que Tiago está nos orientando. Mais uma vez, eu repito pela terceira vez, eu preciso me deter ao que está escrito no capítulo 2 e passar a análise do texto aos amados irmãos, porque é isso que ele está trabalhando. Irmãos, nós estamos no século 21.
Eu já vi isso. Eu já vi gente desprezando mais humildes, e já vi mais humildes bajulando. E não estou generalizando, por favor, não me interpretem mal, não estou generalizando. Acho até que, se botássemos em números, poderia cair na casa das exceções, mas eu já vi pessoas buscando favoritismo, procurando dar melhor lugar, porque a pessoa tem uma posição, um cargo ou uma conta bancária diferenciada. Mas a Bíblia está dizendo que nós não vamos demonstrar fé se nós agirmos assim. Tiago continua, e ele vai nos orientar agora como nós devemos trabalhar para que a nossa fé possa ser uma ação. Só que, quando nós pegamos essa parte, mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé através das minhas obras, nós queremos fazer uma análise, e algumas pessoas acabam fazendo, que Tiago está contradizendo algumas coisas que o apóstolo Paulo ensinou. Paulo dizendo que a salvação é pela fé e não é por obras. E aí Tiago está dizendo que não, é por obras sim. Então tem contradição? Não, meus amados irmãos. Não há nenhuma contradição, porque Tiago em nenhum momento abordou que a salvação é por obras. O que Tiago está nos orientando é o seguinte: a salvação é por fé, mas uma vez salvo você precisa produzir. Isso está em consonância com o que o Senhor Jesus Cristo disse lá em João capítulo 15, na videira verdadeira. Porque uma vide que não dá fruto, o que ele faz? Corta e joga no fogo. A videira precisa frutificar, precisa dar fruto, precisa dar uva. A figueira, Jesus chegou na pé de uma figueira e falou assim: nunca mais nasça nada de ti, e ela secou-se ali imediatamente. E as pessoas ficaram abismadas. Vocês estão abismados porque secou-se aquela figueira? Eu quero dizer para vocês o seguinte: a árvore frutífera precisa produzir frutos. A árvore frutífera que dá sombra é secundário. O principal é dar frutos. Irmãos, nós fomos salvos para produzir. Tiago está complementando a doutrina da salvação pela fé. É pela fé, não é por obras, mas uma vez salvos, precisamos produzir obras. A fé é viva e a fé não pode ser morta. Vamos ver aqui algumas palavras do apóstolo Paulo. Romanos 2,6. Deus pagará a cada um segundo as suas obras. Paulo não está falando sobre salvação. Paulo está dizendo que depois que nós recebemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, produzimos, Deus vai cobrar. Olha, que bom que você produziu. Você não produziu? Deus vai te cobrar porque você não produziu. 1 Coríntios 3,8, cada um diz, receberá sua recompensa conforme seu trabalho ou suas obras. 2 Coríntios 5,10, todos, nos adverte Paulo, teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba as coisas feitas por meio do corpo, obras, conforme ao que fez, seja bom ou mal. Mas o último texto que lerei agora, ele é muito mais claro, é muito mais enfático, quando Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 10. Se o 2:8-9 fala que a salvação é por meio da fé, no 10 Paulo fala assim: porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. De uma outra tradução, andássemos nela. Nós precisamos praticar as boas obras, não para ser salvo, mas porque fui salvo. Isto posto, passo agora algumas orientações de Tiago sobre demonstração de fé. Primeira orientação de Tiago, estou no capítulo 2, pulando agora para o versículo 15. Primeira orientação de Tiago, demonstra-se fé quando cuidamos dos nossos irmãos. Tiago 2, de 15 a 17, diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa, de alimento, de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se,
e até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, do que isso adianta? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Tiago está chamando para uma fé intelectual, que nós chamamos de profissão de fé. Ou seja, se eu sentar com você e o arguí-lo, você vai me falar tudo sobre fé. É assim que se vive, a Bíblia orienta assim, a prática deveria ser assim. Teoricamente, você fala tudo sobre o assunto. Mas quando eu lhe chamo, vamos agora para a prática, você fala assim, está chovendo, está muito frio, está muito sol, tem filho pequeno, tenho marido, tenho esposa, trabalho demais. A sua fé é meramente intelectual. Tiago chama isso de fé morta e não fé viva. É isso que ele está combatendo. E eu lembro que o pastor José Neão, na quarta-feira, quando estávamos aqui reunidos, ele falou exatamente a expressão de Tiago. Se alguém está passando necessidade, você diz assim, vá em paz. O termo ali, no original, os verbos que Tiago está usando, esses verbos eles estão no optativo. Essa voz que ele usa, a voz desse verbo, é usado para orações, só para pronunciar. A ideia que alguém, quando foi chamado por Tiago para praticar, a ideia é o seguinte, não, deixa que Deus cuida dele. Deus vai abençoá-lo. Você tem condições, alguém chega para você e fala assim, olha, eu estou precisando de um casaco, estou precisando de uma roupa, estou precisando de comida. Mas eu não estou entrando naquelas questões de pessoas que pedem dinheiro, pedem alguma coisa para vender, para comprar drogas. Eu não estou entrando nessa seara. Que tem, eu sei. Mas existem situações em que as pessoas realmente necessitam e que nós falamos assim, olha, eu vou orar por você. Eu também não estou dizendo naquela situação em que você não tem condições de ajudar. Não é isso que estou dizendo. O texto é muito enfático. São pessoas que têm condições de ajudar e dizem assim, Deus cuida de você. Mas eu, não. Isso é fé morta. Isso é profissão de fé. Isso é prova oral. Prática, não tem nada. Por isso que é a fé em ação. Graças a Deus por Boas Novas, nós temos uma série aí de creches, nós temos alguns projetos na área de cuidado de pessoas que são extremamente relevantes. Mas acredito que ainda somos poucos realizando isso, quando muito mais pessoas poderiam, ombro a ombro, um exército poderoso, abençoar muito mais vidas. Então, meus amados irmãos, nós vamos demonstrar a nossa fé, cuidando dos nossos irmãos. Tem as situações fora da igreja, que também, mas aqui o texto está falando dos de dentro da igreja, preste atenção nisso. Existem pessoas de dentro das igrejas, que estão passando por certa dificuldade, às vezes tem uma grande limitação por vergonha, por qualquer outra situação, por qualquer outro sentimento, que ele acaba não falando. E se nós temos o conhecimento, meus amados irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. Às vezes nós achamos que fazer alguma coisa é chamar o pastor, estou sabendo de um caso, o senhor precisa fazer alguma coisa. Não necessariamente. Não estou excluindo o pastor de absolutamente nada, mas tem muitas coisas que nós podemos agir, nós podemos trabalhar, nós podemos ajudar, nós podemos abençoar e realizar para que vidas possam estar num mínimo de conforto possível, sair de um apuro. E não estou entrando no meandro se a pessoa financeiramente é desorganizada. Se você detectou que aquela pessoa financeiramente é desorganizada, o melhor que você tem a fazer não é dar dinheiro para ele, mas dar um curso de finanças. Má gestão financeira é pecado, meus amados irmãos. Vou fazer uma digressão, um desvio aqui na minha mensagem. Má gestão financeira é pecado como qualquer um outro. Se você não administra bem
os seus bens, aquilo que Deus deu como mordomo que você é, financeiramente para você administrar. O seu nome está no SPC, está no Serasa, está no Univermelho, você deve cartão de crédito. Eu não estou falando contas a pagar, eu estou falando aquela situação que você fala assim, eu vou esperar 5 anos, depois de 5 anos, zero e eu volto normal. Isso é pecado. Crente tem que ser um bom gestor financeiro. Nós falamos assim, 10% é do Senhor, é o dízimo, 90% é meu. Errado. 10% você devolve ao Senhor para a casa de Deus, a casa do tesouro, e os outros 90% também pertencem ao Senhor, que você administra, e você precisa administrar bem. Mas eu preciso avançar aqui, meu tempo está acabando. A segunda orientação, a fé, ela precisa ser demonstrada na prática e não de forma retórica. Tiago, no capítulo 2, 18 a 19, fala assim, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra a minha fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Preste atenção que Tiago está trabalhando a respeito de fé que transformou. O diabo não é transformado. Quando Tiago usa aqui um dispositivo de retórica, chamado diatribe, ele está dizendo o seguinte, ele pega a palavra da pessoa, repete e depois faz o seu argumento em cima. Tiago está dizendo o seguinte, o demônio não é salvo. O que o demônio crê é que existe só um Deus. Existe a fé monoteísta? Sim, os islâmicos são monoteístas. E eles produzem fé salvífica? Eles realizam obras para a glória de Deus? Os judeus também, fé monoteísta, são salvos. Creem no único Deus? Sim. Realizam obras para a glória de Jesus? Não creem nem em Jesus Cristo. Então, falar que o demônio crê e se estremece, crê que existe o único Deus, mas não foi transformado. Nós não. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, do meu pecado e do seu pecado. Nós fomos transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo para produzir obras, para a realização de grandes obras. A nossa fé, meus amados irmãos, ela precisa ser uma fé viva, uma fé em ação. É isso que Tiago está trabalhando aqui. Em todo o seu livro, ele vai falar em vários aspectos que a fé precisa ser uma fé de ação. E por último aqui, meus amados irmãos, a fé demonstra-se na prática e com provas vivas. Quando nós praticamos, damos demonstrações de provas vivas. Tiago encerra o capítulo 2, dos versos de 21 a 26, usando aqui duas figuras do Antigo Testamento. Um é Abraão, outro é Raabe. E ele fala assim, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Encerro dizendo o seguinte, meus amados irmãos. Quando Tiago, no capítulo 12 de Gênesis, foi chamado, a Bíblia diz que ele obedeceu. Quando nós fomos chamados para seguir a Jesus Cristo, nós obedecemos pela fé. Agora precisamos, meus amados irmãos, obedecer à segunda parte. Não no sentido de que a salvação foi dividida, mas no sentido da continuidade de uma vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo, que é fé em ação. E quando nós falamos assim, não, Deus te abençoe, Deus vai cuidar de você, nós não estamos sendo obedientes como Abraão foi, que o livro de Hebreus vai dizer que a fé de Abraão era tamanha,
que ofereceu seu único filho, que era o filho da promessa, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Então, meus amados irmãos, tenta imaginar um pai caminhando 3 dias e 3 noites, sabendo que ele iria executar o filho. Vou matar meu filho, vou matar o meu filho. Tem mais 2 dias de caminhada, eu tenho que matar meu filho, eu tenho que matar meu filho. Mas mesmo assim, ele não desobedeceu. Tiago está nos chamando a atenção para a obediência ao Senhor. Que possamos ser obedientes, que possamos colocar em prática, e aí sim, você pode colocar a sua mente aí para trabalhar no Espírito Santo, saindo um pouquinho do capítulo 2, quantas coisas que a sua fé pode produzir em relação a obras que vai glorificar a Deus. Mas pastor, eu já tenho feito, amém, continue fazendo. Então essa palavra é para incentivá-lo a fazer muito mais. Ah, pastor, eu não estou fazendo. Então essa palavra é para que você possa te colocar no trilho do Senhor Jesus Cristo, dizendo, faça-o como Abraão fez, como Raabe fez. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que possamos colocar a nossa fé viva em prática para a honra e glória do nosso Deus. Amém?